que os militantes do MBL foram até lá, tem uma troca de provocações, os ânimos escalam, um dia vai dar merda, falando português muito claro, um dia vai dar merda. Renan Santos chama Sérgio Moro de rato, fraco e derrotado. Depois o Moro decidiu não ir ao debate, teve de fechar as redes sociais. De novo, em termos de contribuição para a qualidade do debate, o senhor acha que o senhor dá a melhor contribuição possível? Vamos lá, Dani. Primeiro ponto, eu ando de segurança por causa de ameaça de Comando Vermelho e de PCC. O Movimento Brasil Livre não tem nenhuma guerrilha armada a ponto de ameaçar a vida de ninguém. Então, assim, as pessoas que você tem como alvo não têm segurança, assim, eu não incito ninguém a matar ninguém, eu não tenho militância que mate ninguém, eu não tenho uma força armada. Até agora, nós não somos uma facção criminosa que ameaça a vida de ninguém. Até agora, vai para a universidade caçar briga com aluno. É um negócio assim, foram eventos do PT, do Fernando Haddad, salvo engano, foram 3. Que os militantes do MBL foram até lá, tem uma troca de provocações, os ânimos escalam, um dia vai dar merda, falando português muito claro, um dia vai dar merda. E aí a minha pergunta volta a ela, é a melhor contribuição que o senhor, o Renan Santos, são pessoas claramente muito habilitadas, com altas habilidades, para usar a expressão da moda, todo mundo lido, todo mundo entendido, todo mundo esperto, é a melhor contribuição até hoje. É tipo, pegar e emular o que fazem deputados da mais baixa qualidade, por exemplo, da Alesp, aqui em São Paulo, é uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho. O Mamãe Falei, inquestionavelmente inteligente, rápido. Isso é o melhor que vocês conseguem fazer? Dani, vamos lá. O exemplo que você citou é perfeito para mostrar o quanto ninguém está ameaçado em razão de um embate político com o MBL, é justamente o oposto, né? Todas as ações em universidades, nenhuma delas, ninguém do MBL, primeiro, não bate em ninguém, segundo, não começa a bater em ninguém. Sempre sai atacado, sempre sai agredido. E a nossa diretriz há 12 anos sempre foi, não, obviamente, não começar a agressão, mas segundo, se agredido, não revidar. Mesmo porque você falou sobre o acampamento pelo impeachment em frente ao Congresso Nacional, eu estive nesse acampamento. E eu me lembro de quando o Cibá Machado era líder do governo, falou, vou expulsar esses vagabundos daqui, eu vou pro pau com vocês. Cibá Machado era deputado pelo PT. Isso. No outro dia, veio o MTST, né, e tacou pau, pedra, jogou rojão em cima da gente, e nós ficamos de costas, né, e mais uma vez, a nossa diretriz sempre foi essa. Por quê? Porque nós sabíamos que se a gente reagisse, a imprensa muito provavelmente colocaria a gente como agressor. E aí, nós estávamos de costas, nós só apanhamos, quebraram a costela de um militante nosso. No outro dia, a capa dos jornais era confronto. Mas que confronto? Confronto pressupõe 2 lados brigando. A gente sempre apanhou. E apanhou quieto ainda. Então, Dani, você me desculpa, mas não existe nenhuma ação nossa que tenha ameaçado a vida de ninguém. Mas chamar o Moro de rato... Não é um pouco excessivo para alguém que quer ser presidente da República? Não. Ele é um senador da República, né? O senador da República não pode ser rato? Vamos lá. É a impressão que o senhor tem dele hoje? Eu tenho muita curiosidade de saber, porque o Sérgio Moro, de novo, né? Impossível dizer que a direita que está aí, em todas as suas vertentes, e eu já fiz questão de separar aqui o MBL e o Missão, farei quantas vezes for necessário, seja pela, de novo, né, a qualidade intelectual, seja pela diferença sutil, eu diria, na forma. Mas ele foi um motor para essa direita. Há uma decepção com o que se tornou. Eu, sinceramente, não consigo entender como vejo a trajetória, uma trajetória muito acidentada, né? De todo poderoso para alguém que saiu desafiando um governo, Bolsonaro, e agora está lá ao lado, inclusive, defendendo o Flávio Bolsonaro de acusações que vocês, inclusive, cobram investigação. Qual é o juízo de valor que você faz desse personagem hoje? Então, é exatamente esse ponto que eu coloco. Você pergunta, olha, há uma decepção com a forma que vocês criaram ter levado a isso? Há uma decepção com as pessoas, né, que
na época do impeachment, nós éramos uma coisa só, por assim dizer, né? A direita toda estava unida e unida por uma razão muito simples, né? Não havia nenhuma defesa propositiva naquele momento, porque estava todo mundo contra um governo. Naturalmente, a partir do momento em que cai um governo e começa a ter um debate sobre o que você defende em vez do que você é contra, cada um dentro da direita vai defender uma coisa diferente e nós tivemos, até teve um ponto da sua pergunta anterior que eu esqueci de responder, o rompimento definitivo que nós tivemos, porque no início de 2019 eu me declarava independente como deputado. Quando chegou em maio, abril, que Eduardo Bolsonaro nos chamava para organizar uma manifestação junto com os bolsonaristas contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, a gente falou, não, mas peraí, contra o quê? Especificamente, você vai fazer crítica em relação a algum ponto? É o momento que vocês rompem, para 2019, ser revertido, é isso, ou você né? vai defender o fechamento, né? Aí é o rompimento definitivo, porque, além de tudo, era uma coisa tosca e burra, porque a gente estava prestes a votar a reforma da Previdência. Eu falei, Eduardo, e eu falava com o Paulo Guedes também, ministro, a gente está prestes a votar uma reforma que vai precisar de votos do Congresso Nacional. Você vai fazer uma organização contra o Congresso Nacional para quê? Só vai desidratar a reforma e aumentar o preço dela, que foi exato e precisamente o que aconteceu. Eu queria... Há um segundo nome de bastante relevância no Missão, que é o ex-deputado estadual Mamãe Falei, que viveu um episódio também misógino, para dizer o mínimo, né? Ele foi gravado, provavelmente por alguém próximo, Não, dizendo... ele se gravou, né? Não é isso? O áudio dele próprio. Encaminhou o áudio, né? Ele mesmo se gravou. Mas deve ter mandado aquilo para alguém que ele goste, né? Eu não sei, sim, claro, não, porque assim, exato, não, claro. sabe, não sei Ele se mandou no grupo do motocross. Ao perigo, isso, enfim. Eu vou repensar a minha fala sobre a capacidade. Brincadeira! Pois não foi a coisa mais, não foi a coisa mais inteligente do mundo. Bom, mas voltando aqui, misógino, né? Para dizer o mínimo, ele basicamente disse que era fácil, falando português claro, né? Comer as ucranianas, que ele tinha ido lá fazer ainda um negócio para entender qual era da guerra, né? Mas voltou com essa. Era fácil comer porque as ucranianas, as mulheres do leste europeu, porque elas eram pobres. Custou o mandato dele. Recentemente, uma figura de proa no bolsonarismo mais radical, o Paulo Figueiredo, defendeu a ideia de que as mulheres votam mal, em especial as solteiras, porque as casadas tendem a seguir o voto do marido. Então, a partir daí, se criou uma espécie de debate sobre direito feminino ao voto. Eu não imaginei que veria isso no Brasil em 2026, estamos vendo. Falta respeito às mulheres no MBL, no Missão, preocupa o senhor ou o partido que duas das figuras mais importantes para fundá-lo, tal qual ele é hoje, tenham incorrido nesse tipo de retórica? Eu acho que houve episódios infelizes, mas não existe institucionalmente ou sistematicamente ou deliberadamente nenhum tipo de desrespeito às mulheres, mesmo porque, enfim, cada vez mais o movimento é construído e é formado por mulheres, e eu acho que isso tem sido até natural do nosso crescimento de um movimento que começa jovem e masculino e avança principalmente no início para mulheres mais velhas, mesmo porque a gente vê que a tendência das mulheres mais jovens é ir mais à esquerda, né? Mas há um crescimento feminino de maneira geral. Dentro do MBL, a vanguarda, né, acaba sendo mulheres mais jovens, né? As mais velhas acabam estando mais no apoio, por assim dizer, ou trabalhando nos bastidores, ou mesmo fazendo parte do eleitorado, da militância, mas não me preocupa nenhum tipo mesmo com o eleitorado feminino aparecendo nas pesquisas, né? O senhor, muito bom de ler pesquisa, como o eleitorado tem feito a diferença nesse momento, acho que também está cobrando um preço de Flávio Bolsonaro, o histórico tanto do pai como desses aliados, né? Mesmo o eleitorado feminino tendo o peso que aparentemente vai ter em 2026, como teve em 2022, não é algo que preocupa esse histórico que o senhor taxou como infeliz. É óbvio que isso vai ser explorado e isso vai ser atacado, e eu acho que quando o Renan mostrar a viabilidade, tanto o Flávio quanto o Lula vão colocar esses episódios no tempo de TV deles, até porque a gente não vai ter tempo de TV para se defender, né? É claro que isso será explorado e é claro que isso é um flanco, né, que está aberto. Agora, não há, o que importa na minha avaliação é nossa atitude presente, né? É a construção do movimento hoje, é a composição feminina que nós temos hoje,
Não à toa, enfim, nós tivemos aí há alguns anos a primeira mulher coordenadora nacional do MBL, que é a Amanda Vettorazzo, que hoje coordena a campanha do Renan Santos, e hoje boa parte das nossas chapas, né, tem como principais lideranças ou figuras mais proeminentes, né, não vou colocar como uma liderança porque uma chapa não tem liderança, mas como figuras mais proeminentes, mulheres. Até a gente falava mais cedo sobre, vocês me perguntavam sobre nomes que eu acho que estão mais fortes, né, dentro do partido nos estados, boa parte deles mulheres, e nós nunca... Eu acho que essa será a eleição que nós mais vamos eleger mulheres, e mulheres bem votadas. Então, Dani, eu realmente não acho que isso seja... eu acho que seja episódios passados que vão ser repisados e que a gente vai apresentar a defesa que o Renan já apresentou, mas do qual os dois vocês se arrependem, né? Já disseram isso, sim, né? Os claro. dois...